Bom, gente, para finalizar então esse módulo, eu quero só conversar um pouquinho sobre reflexologia podal com vocês, que é diferente de massagem nos pés, né? Então, a massagem nos pés, ela visa o relaxamento dos pés. A reflexologia, ela usa pontos estratégicos que eu vou mostrar para vocês, pontos reflexos para trabalhar sistemicamente. Então, órgãos dos nossos pacientes, né? Então, só para vocês entenderem a diferença. As duas são usadas como terapias de spa. Então, eu posso oferecer para o meu cliente a massagem podal e nada impede que dentro dessa massagem eu trabalhe pontos específicos de acordo com o que eu quero equilibrar, ou somente a reflexologia podal. Então, na reflexologia, que é o estudo dos pontos reflexos, né? Então, a ciência, ela fala sobre esses pontos reflexos no organismo. Nós fazemos aplicação de pressão, principalmente com o polegar, em pontos específicos, que são esses pontos reflexos que vão refletir em algum órgão ou sistema, durante um tempo específico, para fazer com que esses plexos sejam liberados, a comunicação nervosa seja liberada. Então, é isso que faz a reflexologia. Mas ambos, massagem podal e reflexologia, são utilizados como terapias de spa, tá? Então, existem vários pontos do nosso corpo que têm esses pontos reflexos, que são essas zonas de conexão aí de terminações nervosas, tá? A orelha, então é praticada a aurículo, a quiropraxia, que são os pontos reflexos da coluna, a quiroreflexologia, que são os pontos reflexos da mão, e a reflexologia podal, que são esses pontos reflexos nos pés, tá? Muitas teorias explicam os efeitos da reflexologia. A maioria dessas teorias leva como conceito ou como metodologia a medicina oriental chinesa, né? Então, conceito de Qi, energia vital, meridianos, enfim. Eu vou falar um pouquinho para vocês da reflexologia vista pela visão ocidental, então pela fisiologia e anatomia mesmo. E eu acompanho o Dr. Osni. Ele é um reflexologista há mais de 15 anos, ele tem vários livros, até fica a minha sugestão aqui para quem quiser aprender mais. E ele fala sobre a reflexologia podal fisiologicamente, então baseada na medicina ocidental e não oriental, tá? Então eu deixo sempre essa literatura aí para vocês. Ele tem vários livros sobre reflexologia, vale muito a pena para quem quiser introduzir isso na prática clínica. Então, o sistema nervoso central, ele controla a nossa saúde, né? E quando ele é abalado, cria-se então bloqueios nos terminais nervosos que vão impedir a comunicação nervosa. E aí o equilíbrio daquela região acaba também. Então, a gente tem um desequilíbrio nesses órgãos reflexos, né? São bloqueadores energéticos. E aí, falando de energia física mesmo, né? Como física, tá? O Dr. Osni, ele aprendeu a fazer um procedimento que é usado por vários terapeutas, que é a sangria, né? Ele tinha muitas dores de cabeça, enxaqueca, e aí ele começou nos pontos da cabeça, ele fez um ponto específico da cabeça nos pés, né? Que é na parte dos pés, essa almofada superior aqui. Ele fez a sangria, e aí ele notou que sangrava muito preto, bem escuro, depois esse sangue foi ficando mais vermelho vivo até que coagulou e parou de sangrar. E a enxaqueca também foi embora a hora que ele fez isso. E a partir daí ele começou a estudar a reflexologia. Nós não fazemos sangria na reflexologia, nós usamos a pressão do nosso dedo de 20 segundos a 3 minutos para poder estimular aquela região, desbloquear essa comunicação para que aquele órgão, aquele tecido entre em homeostase novamente, tá? Eu falo sobre a sangria só para vocês entenderem como é que começaram as pesquisas do Dr. Osni, que é alguém que eu acredito na metodologia de trabalho, tá? Então, enfim,
A reflexoterapia ou reflexologia, então, é a aplicação dessa massagem específica em pontos específicos para trazer benefícios sistêmicos ou respostas sistêmicas. A reflexologia, ela tem mais de 5.000 anos, já tem muito relato dela na literatura, então várias comunidades e vários povos usavam e usam a reflexologia como terapia complementar e integrativa para o tratamento de diversas doenças e também na melhora de sintomas de diversas doenças, né? Então, o uso dela é relatado há milênios aí, né? 5.000 anos atrás, mas existem novos pais e mães aí da reflexologia, né, que foram descobrindo, como todas as outras terapias, sempre vai se descobrindo novos pontos, novos estímulos, novas formas de se trabalhar, tá? Esses mapas de reflexologia que eu vou passar para vocês já são da reflexologia atual. Quando a gente vai estimular, o primeiro estímulo que a gente faz quando você toca num ponto de acordo com a queixa do seu cliente é tentar mediar quanto dói, né? Então, toquei, né? Apertei, fiz uma pressão naquele ponto, dependendo da queixa do meu cliente. Então, ponto da cabeça, né? O cliente chega com queixa de enxaqueca. Eu toco naquele ponto, a dor é insuportável, dói muito, mas aguenta ou dói pouco? Porque é a partir daí que a gente vai distinguir ou a gente vai desenhar um protocolo de aplicação da reflexologia. Tem muito comprometimento do plexo ou tem pouco, né? Eu vou precisar ficar muito tempo estimulando aquele ponto ou menos, né? 20 segundos ou 3 minutos. Então, tudo depende aí do primeiro estímulo que você faz, tá? E aí a gente vai pressionando o ponto, conta até 3 e solta. Pressiona de novo, conta até 3 e solta, né? Em caso de dor crônica, a indicação. Então, tenho aí um paciente com dor crônica. A indicação é fazer mais tempo, mas diminuir a pressão naquele plexo, tá bom? Então, é importante a gente falar sobre isso. Contraindicações básicas: gestação, fratura na área, varizes expostas, tromboflebite só com indicação médica, dermatites, doenças regenerativas, diabéticos e cardiopatas também com liberação médica, são as contraindicações relativas da técnica. E aqui algumas plantas que eu separei dos pés para vocês. Essa aqui ela é mais espaçada, né? Então ela é mais resumida, na verdade. Aí vocês conseguem perceber que cada região do nosso corpo tá ligada a uma região específica, né? Um tecido, um órgão específico, ou um sistema específico, né? E aí a gente vai trabalhando através desses mapas aqui, né? Existem algumas literaturas, alguns estudiosos que desenham o pé dessa forma, né? Então, quando eu tô trabalhando essa região aqui, eu tô falando mais de região cervical, cabeça, pescoço. Aqui, né, região dorsal, a gente tá trabalhando mais a região de órgãos, vísceras, né? Região visceral. Na região lombar, mais o dorso. No sacro aqui, períneo, mais essa região de sexual, enfim, tá? Então, alguns autores falam sobre isso, mas eu gosto bastante, por exemplo, desses mapas mais específicos, né? Onde a gente tem os pontos certinhos e a gente pode seguir. Esse é um mapa que eu gosto muito de seguir, geralmente quando eu tô atendendo, porque eu também esqueço, eu deixo esse mapa próximo ou colado em algum lugar da sala, né? Para você ir se baseando nesse mapa e fazendo a aplicação da reflexologia nos locais recomendados, tá? Então, essa é uma dica aí que eu deixo para vocês, para quem quer trabalhar com reflexo. E esses são do livro do Dr. Osni, que eu coloquei na minha apresentação. Ele também faz esses pontos, né? Então, atribuídos a números aí, número 1, número 2, número 3, e aí cada número tá numa região
específica. Na estética, eu gosto muito de trabalhar a região 1, né, entre os dedos aí, para a melhora da circulação sanguínea e linfática. Então, para qualquer tratamento que eu vou trabalhar, se você tiver ali, né, minha cliente está com uma máscara ou tem um tempo ali que eu preciso deixar um produto agir, posso fazer a aplicação, né, entre os dedos para melhora da circulação? Sim, tá bom? Então, são formas de se trabalhar. E aqui, ó, uma parte do livro que eu acho bastante interessante sobre os distúrbios mesmo e o que ele sugere, né? O que a literatura sugere como áreas para serem estimuladas. A gente fala de estímulo porque a gente faz estímulo no ponto, mas a reflexologia ela não tem função de estimulação, ela tem função de equilíbrio, né? Já que ela melhora a conexão entre o sistema nervoso central e a periferia, tá bom? Então, o que a gente faz é promover mesmo o equilíbrio, tá bom? E aí, alguns pontos reflexos aí que a gente pode utilizar, então, trabalhar hipotálamo, né? O ponto reflexo do hipotálamo, glândula pineal, hipófise, suprarrenal, plexo solar, a gente pode trabalhar a respiração. Então, são algumas manobras, alguns pontos que eu deixei para vocês, pontos e manobras que a gente pode usar para trabalhar os pontos, os principais pontos, né? Então, estimular as emoções, né? Desculpa, equilibrar as emoções, regulação do sono, né? As glândulas aí, então, regulação endócrina, regulação renal, o plexo solar, né? Que é responsável aí também por toda a região intestinal, pelas vísceras. Depois, trabalhar algumas manobras que eu vou deixar para vocês, já está disponível no material de aula, para promover relaxamento dos pés, e assim a gente vai trabalhando, né, essas manobras para promover tanto a massagem quanto a reflexo. Então, é a união das duas, uma massagem podal, mas voltada a alguns pontos específicos. E a gente vai trabalhar isso na nossa aula prática, tá? Então, a gente vai fazer um pouquinho de massagem podal e usar alguns pontos da reflexologia na nossa prática clínica, tá? Então, aqui eu fiz algumas marcações aí, né, no pé de uma paciente para mostrar como seria essa aplicação, tá? Então, em diferentes regiões, vou deixar também à disposição de vocês para potencializar a terapia, tudo aquilo que a gente já conversou. Posso fazer reflexo associado à aromaterapia, a exercícios de respiração, a outros tipos de massagem. Começar antes da reflexo com escalda associada à musicoterapia, fazer fazer a degustação de chás, promover um ambiente. Posso, né? Então, aqui, para finalizar a nossa aula, é sempre interessante a criação de protocolos associando as terapias de spa. E aí sim você vai ter uma resposta específica, né? Uma resposta mais potencializada daquilo que você quer, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Nós vamos compilar tudo isso na aula prática, então nós vamos avaliar os nossos pacientes, nós vamos criar um protocolo de atendimento para esses pacientes em spa, de acordo com a queixa, e vamos aplicar na prática, tá bom? Até a próxima, pessoal. Até a aula prática.